E nós estamos na nossa série do sonho ao destino. Agora, eu quero dizer algo que eu falei nos nossos 2 cultos da virada. Porque nos nossos 2 cultos da virada, eu iniciei essa série. E eu falei para vocês que nós iríamos continuar a série, ou seja, a segunda mensagem da série em diante, seria a partir do primeiro final de semana de fevereiro, porque eu sei que no mês de janeiro muita gente está viajando. Então, naquela ocasião, nos cultos da virada, eu disse algo que eu creio mesmo de todo o meu coração. Eu creio que Deus quer que o ano 2025 seja para você, até agora, o melhor ano da sua vida. Amém? Agora, para que isso seja uma realidade, eu creio de todo o meu coração que é necessário você colocar em prática, não só ouvir, mas também colocar em prática os princípios que nós estamos ensinando e aprendendo durante essa série. Esses princípios tão fortes, tão importantes, para realmente que esse ano seja o melhor ano da sua vida até agora. E se você não assistiu a primeira mensagem, é importante você assistir, né? Vai ou no nosso aplicativo da Past Church, ou no nosso site, ou talvez até no nosso canal de YouTube, onde tem a primeira mensagem dessa série, tá bem? Agora, todas as pessoas têm um sonho de Deus e todas as pessoas têm um destino. Pode mostrar o tema de novo aí, tá? Todas as pessoas têm essas 2 coisas: um sonho que Deus deu para você e um destino que Deus tem para você. Só que tem um detalhe: muitos cristãos, mesmo sendo sinceros, eles nem sabem qual é esse sonho que Deus tem para eles. E na primeira mensagem eu expliquei como saber qual é esse sonho que Deus tem para você. É muito importante. Só que tem um detalhe: muitas pessoas, muitos cristãos já receberam um sonho de Deus. Eles sabem que sabem. Eu sei que Deus quer isso para a minha vida. Eu sei que Deus quer esse sonho muito grande. É isso que Deus quer realizar na minha vida. Isso é maravilhoso. Mas aí, é uma coisa ter esse sonho dado por Deus, é outra coisa você ver a realização do sonho, chegar ao seu destino. Isso é outra coisa. Muitos cristãos começam em direção ao seu destino, mas continua só no sonho, vive um eterno loop, nunca chega ao destino. Por quê? Porque assim como José, ele recebeu um sonho de Deus, na realidade 2 sonhos poderosos, mas que estavam ensinando a mesma coisa. Ele recebeu quando ele tinha 17 anos de idade. E ele só começou a alcançar o destino com 30 anos de idade. Mas entre o sonho e a plena realização do destino, José teve que passar por 10 testes na sua vida. 10 provas. E ele teve que passar por essas 10 provas e superá-las. Assim também, todo cristão, para alcançar o seu destino divino, ele tem que passar por essas mesmas 10 provas. É interessante, esses mesmos 10 testes. Agora, por que temos esses testes na nossa vida? Qual é a razão desses testes? É para transformar o nosso caráter. O cumprimento do seu destino será determinado pela transformação do seu caráter. Você nunca alcançará a plenitude do seu destino se o seu caráter estiver comprometido. Agora, para que o nosso caráter seja lapidado para sustentar o nosso destino, é necessário passar por esses 10 testes. E o primeiro teste que nós estudamos e aprofundamos muito na primeira mensagem, que foi nos cultos da virada, foi o teste do orgulho. Nós aprendemos vários princípios bíblicos sobre como passar e superar esse teste na primeira mensagem. Agora, todos passam também pelo segundo teste.
Mas não é só fazer o segundo teste, é ser aprovado no segundo teste. Qual é esse segundo teste? É o teste do poço. O teste do poço. Gênesis 37, 13 em diante. Israel perguntou a José: os seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Venha, pois, vou mandar vocês até eles. José respondeu: eis-me aqui. Israel continuou: vá agora e veja se está tudo bem com seus irmãos e com o rebanho, e traga-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: o que você está procurando? Ele respondeu: estou procurando meus irmãos. Por favor, pode me dizer onde eles estão apacentando o rebanho? O homem respondeu: foram embora daqui. Ouvi quando disseram: vamos a Dotã. Então José seguiu atrás dos irmãos e os encontrou em Dotã. De longe eles o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Disseram uns aos outros: lá vem o grande sonhador. Venham, pois, agora, vamos matá-lo e jogar o corpo numa dessas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Rúben disse mais: não derramem sangue, joguem o rapaz naquela cisterna que está no deserto e não lhe façam mal. Rúben disse isto para o livrar deles, a fim de levá-lo de volta ao pai. Mas logo que José chegou a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, algumas traduções falam de uma túnica de muitas cores, e o jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia, sem água. Então esse é o segundo teste. O primeiro teste é o teste do orgulho, o segundo teste é o teste do poço. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, vamos nos encontrar no poço, né? No fundo do poço. Me faz lembrar daquele homem na televisão que diz assim: você que está em casa, sentado no seu sofá no fundo do poço. Mas a realidade é essa: todos nós enfrentamos isso. Todos nós realmente temos momentos na nossa vida, em uma área ou até mais áreas, em que nós nos encontramos no fundo do poço. O que é o fundo do poço? É quando você sabe que Deus te deu um sonho, mas parece que em vez de você chegar ao destino, chegar à realização do sonho, parece que está indo de marcha ré, está indo para trás. Imagina José lá no fundo do poço. Parecia que ele nunca ia ver os sonhos de Deus na vida dele realizados. E todos nós temos momentos assim. E para poder alcançar o destino de Deus, temos que passar, não só enfrentar o teste do poço, mas passar, superá-lo. Como fazer isso? É interessante, eu ouvi falar de uma história de um homem lá nos Estados Unidos, naquelas cidades menores. Muitas vezes o cemitério fica quase dentro da cidade, ou dentro de um bairro, e o cemitério muitas vezes são só aquele gramado, não tem cerca, é um gramado com as lápides lá no gramado. E este homem morava não muito longe da empresa onde ele trabalhava. E então ele ia para casa, sempre tomava um atalho, ia por meio do cemitério. Só que esse dia ele trabalhou até mais tarde, até lá para as 9, 9h30. Então ele saiu tarde do trabalho e não tinha lua nem estrelas, estava tudo fechado com nuvens, então estava muito escuro. Mas ele já sabia o caminho, né? Decorado, obviamente. Então ele, voltando do trabalho, ele foi fazer o atalho por meio do cemitério, mas ele não sabia que eles tinham aberto uma cova lá. E ele caiu na cova. E ele começou a pular e tentar, mas não conseguia sair da cova. Ele tentou. Depois ele começou a gritar, mas estava todo mundo dormindo e muito longe, ninguém ouvia. Ele jogando pedra, enfim. Mas não deu certo. Então finalmente ele pensou: bem, amanhã de manhã aí vai ter muita gente andando por aqui, eu vou poder gritar e eles vão poder me socorrer. Ele foi sentar no cantinho lá da cova e pensou, né, vou até dormir. E ele estava sentado lá quando vinha um bêbado. E o bêbado foi também passar pelo mesmo caminho, o atalho lá, e o bêbado também caiu na cova. E o bêbado não sabia que o homem estava lá dentro. O bêbado começou a pular e tentar sair também, e gritar e jogar pedra, tudo mais, quando ele de repente sentiu uma mão no ombro dele.
E uma voz que dizia: não dá para sair da cova. Mas sabe o que? O bêbado conseguiu. Ele conseguiu. Na realidade, para sair da cova, às vezes só falta um pouquinho mais de motivação, né? E a palavra de Deus nos dá essa motivação e nos mostra o caminho de como sair da cova. Agora, a razão do poço. A razão do poço. Infelizmente, nossa tendência muitas vezes tem sido de culpar os outros. Eu imagino, quando José primeiro foi pego pelos seus irmãos, eles rasgaram, tiraram aquele manto bonito que o pai havia dado para ele e jogaram ele lá dentro. Ele deve ter falado: Deus, o Senhor está vendo a minha inocência, Senhor, tenha misericórdia de mim, não deixa eu ficar aqui e morrer. Meus irmãos fizeram tudo isso por causa da inveja, eles são tão cruéis, Senhor, eu não mereço isso, isso é muita injustiça. No começo eu imagino que ele deve ter orado assim. E essa é nossa tendência também. Essa é nossa tendência. A culpa não é minha, porque eu estou aqui nesse poço. Hoje em dia prevalece muito aquele pensamento, né, de culpar os outros pela realidade em que eu me encontro. Parece que antigamente as pessoas chamavam mais para si a responsabilidade, mas hoje existe realmente uma cultura mais do mimimi, né, onde sempre os outros que são os culpados pelos meus problemas. Deixa eu te falar uma coisa. É verdade que talvez seus pais falharam horrivelmente. Talvez você teve uma criação muito horrível, onde não foi demonstrado amor e talvez até foi abusado. Talvez você até teve líderes espirituais, pastores tóxicos que oprimiram você. E ao conversar com psicólogo, ou talvez com pastores aqui na Past Church, ou com líderes de life group, ou com discipulador, você foi contando sua história e aquele pastor ou psicólogo disse para você: isso é tão triste, isso é tão horrível. Não era para os seus pais terem te tratado assim. Isso é horrível como aquele pastor te tratou. Não era para ele ter te tratado assim. Até aí tudo bem, você sabe uma das raízes do problema. Você sabe a causa. O problema é o seguinte: muitas vezes na nossa mente, quando nós entendemos que os outros falharam conosco, aí nós usamos isso como a razão porque nós ainda continuamos tendo falhas nas nossas vidas, falhas no nosso caráter. E assim a gente perpetua isso para sempre. Então a pessoa fala assim, ela já está no 3º, 4º casamento, e depois de ir para muito psicólogo e tudo, ela chega à conclusão: não, é por causa da minha criação. Meu pai nunca me mostrou amor, minha mãe nunca me... Por isso que eu não dou conta de mostrar amor para minha esposa. O problema é o seguinte: você tem que entender que quando você nasce de novo e entrega a vida para Jesus, a Bíblia fala: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. E agora você tem um Pai do céu que mostra muito amor, e através daquilo que Jesus fez na cruz, você pode quebrar em nome de Jesus toda aquela maldição. Você pode falar assim: eu não aceito esse destino, essa predeterminação de uma vida derrotada. Eu não aceito isso. Eu não aceito. Então nós não precisamos ser eternas vítimas em nome de Jesus. Eu não entendo, sabe? Nós temos que ter uma proatividade que diz: eu tomo posse da minha transformação em Jesus, porque o sangue de Jesus foi derramado para me transformar, para me trazer vitória. Então não aceita ser uma eterna vítima. Não, eu não estou pensando em ninguém aqui, né? Mas às vezes tem uma pessoa de 40, 50 anos de idade, 55, mas ainda está falando:
Não, é por causa do meu pai, é por causa da minha mãe, é por causa disso. Olha, com muito amor e carinho que eu digo, tira a chupeta da sua boca e vamos assumir a nossa responsabilidade e realmente levar a sério essa vida com Jesus, amém? Porque com Jesus você pode ser transformado. Com Jesus Ele pode lapidar o seu caráter, a sua personalidade, e toda a sua vida é transformada pelo poder do nome de Jesus. Agora, quer sair do poço? 3 coisas muito importantes. Primeira, como eu já disse, fuja da mentalidade de vítima. Fuja da mentalidade de vítima. Não aceite mais essa mentalidade sobre a sua vida. Primeiro. Segundo, pare de culpar as pessoas. Pare de culpar as pessoas. E eu vou falar o terceiro daqui um pouco, mas eu gostaria de aprofundar um pouco nesse segundo aí. Pare de culpar as pessoas. Muitas vezes, você vê que a pessoa, ela não chama a responsabilidade para si como ela deve. Ela sempre transfere a culpa. Ela não é proativa para cooperar com o Espírito Santo para a mudança dela. E às vezes tem paralelos no mundo esportivo muito legais, que nos ajudam e nos servem de ilustrações. Eu gosto muito daquela história do Larry Bird. Para quem ama o basquete, sabe que o Larry Bird foi um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos. Não como o Michael Jordan, mas ele foi muito bom. Ele estava lá em cima, um dos melhores. E o Larry Bird, ele não era somente um excelente jogador, como eu disse, um dos melhores da história do basquete, mas ele era um excelente líder e muito proativo. Eu amo esse jeito proativo dele de chamar a responsabilidade para si. E existe uma história verdadeira, onde o time, onde ele jogava contra outro time, o outro time estava ganhando por 2 pontos. Eu não sei, talvez era tipo 113 a 111. Mas, só que estava no finalzinho do jogo, e a bola tinha saído, e ia ficar com o time do Larry Bird. E eles só tinham 3 segundos. E o técnico do time do Larry Bird naquela época era o Casey Jones. E o Casey Jones pediu tempo. Basquete tem essas coisas, né? Com só 3 segundos para terminar o jogo. E eles estavam perdendo por 2 pontos. E o técnico pediu um tempo. Você sabe que para eles poderem ganhar aquele jogo, eles tinham que fazer uma cesta de 3 pontos naqueles últimos 3 segundos, que era quase impossível. A cesta já era difícil, porque a cesta de 3 pontos é só se ela for fora da grande área, senão ela vale 2 pontos. Mas quando é fora da grande área, ela vale 3 pontos. Para eles ganharem aquele jogo, dentro daqueles 3 segundos, alguém tinha que fazer uma cesta fora da grande área, mas ainda tinha que enfrentar o time adversário. Então, quando eles reuniram lá, que o técnico pediu o tempo e todos reuniram lá, o Larry Bird foi logo falando. Ele foi falando assim: olha, fulano, você vai jogar a bola e você joga para o ciclano. Ciclano, você joga para mim. Tudo isso muito rápido. Aí todo mundo sai da frente. Deixa comigo que eu vou fazer essa cesta. Aí o Casey Jones, o técnico, disse: Larry, cara, eu que sou o técnico, eu que tenho que falar as jogadas aqui. É verdade, chefe, perdão. Aí o Casey Jones falou assim, a mesma história, falou: fulano, você joga a bola rápido para o ciclano. O ciclano joga rápido para o Larry Bird. E todo mundo sai na frente, deixa com ele, que ele vai fazer o negócio. E ele fez. E eles ganharam aquele jogo. Naqueles últimos 3 segundos, ele fez uma cesta de 3 pontos. E ganharam o jogo. Mas eu amo isso. Eu amo pessoas que são proativas, que chamam para si a responsabilidade e falam assim: eu não aceito ser vítima, eu não vou ficar pondo a culpa nos outros, eu vou receber o poder do Espírito Santo e minha vida vai mudar em nome de Jesus. Isso é o segredo da palavra de Deus nas nossas vidas. Então, qual é o terceiro ponto aqui para sair do poço? O terceiro ponto é: entenda a razão do poço. Entenda a razão do poço.
Agora, se quiser sair do poço, é importante entender como foi que caiu no poço. Devemos pedir a Deus o mesmo que Davi pediu. Davi fez uma oração tão linda, tão fantástica. Davi muitas vezes se encontrava no fundo do poço, mas Deus o deu um destino tão fantástico. Olha essa oração que Davi fez. Salmo 139, 23, 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Agora, não era difícil o José culpar os irmãos dele pelo poço onde ele se encontrava, porque os irmãos dele tinham inveja mesmo. Os irmãos dele foram muito cruéis mesmo com ele. Isso é uma realidade. Só que a realidade é que José teve a sua participação, porque ele estava naquele poço, né? Foi ele desde o começo, lembra? Claro, a gente tem que dar um desconto que ele só tinha 17 anos de idade, mas ele primeiro era o filho favorito do pai. O pai já errou tendo um filho favorito, e o pai deixava bem claro que o José é o que ele mais amava de todos os outros irmãos. Isso era horrível. Então os irmãos já tinham inveja dele por causa disso. Segundo, ele era dedo duro, que os irmãos faziam qualquer erro, ele ia lá contar: papai! Então os irmãos já o odiavam. A Bíblia fala que eles odiavam o José. Aí Deus deu um sonho para José, que ele ia ser um grande líder e que os irmãos iam servi-lo e prostrar diante dele. E ele, na grande sabedoria que ele teve, foi e contou o sonho para os irmãos. Meu Deus, José realmente pisou feio na bola, com esse espírito de orgulho. E aí, para piorar a situação, o pai dele deu uma roupa toda especial, chique. Algumas traduções dizem que era multicor, tão colorida que de longe os irmãos podiam ver ele chegando. Agora, José era filho de papaizinho, ele tinha muitas roupas, e não tinha que sempre usar aquela roupa. E estava só ele e os irmãos, mas ele foi com aquela roupa para lá, para os irmãos. Então, José realmente teve seus erros também, sem dúvida. Por quê? Por falta de humildade, pelo seu orgulho, sabe? Ele podia parecer uma vítima, mas com certeza ele contribuiu para os eventos que o colocaram ali no poço. Tem muita gente que tem perdido família, casamento, amigos, ministério, por causa da falta de humildade. Não estou dizendo que se você hoje está no poço, é sempre a sua culpa. Não estou dizendo isso. Às vezes, realmente, é porque você está sendo tão grandemente usado por Deus que o maligno tem ódio de você. E é uma perseguição horrível mesmo. Às vezes, então é a culpa de um mundo decaído onde nós vivemos. Às vezes, é a culpa dos outros. Às vezes é a nossa própria culpa. Às vezes é uma mistura de vários dessas circunstâncias. O que você não pode fazer nunca é culpar a Deus. E essa é a nossa tendência humana, e é o que o maligno mais quer. Quando você se encontra no poço, você fala: Deus, por que isso? Deus. E o maligno, sabe o que o maligno quer? O maligno quer que você fica magoado com Deus, fica chateado. Eu tenho orado e nada acontece. Porque quando você fica magoado com Deus, olha o que acontece. Isso que o maligno mais quer. Porque quando você fica magoado com Deus, você se afasta do único que tem a solução para os seus problemas. É o único que vai poder tirar você do poço. E por isso que o maligno quer muito que você fique magoado com Deus. Porque no mundo espiritual, quando você fica magoado com Deus, você se afasta de Deus. E você se afasta do único que ia poder tirar você do poço. Isso é tão forte, tão forte. Sabe, a primeira coisa que você tem que lembrar: não culpa a Deus. Você vai orar, pedir Deus para te revelar: sonda-me, veja meu coração, Senhor. E Ele vai te revelar. Mas a primeira coisa que você tem que lembrar: eu não vou culpar a Deus. Deus não é culpado, não. Deus me ama, Deus quer o melhor para mim. Então, culpa a si mesmo, culpa o diabo, culpa a sogra. Não, a sogra não, estou brincando. É só brincadeira, viu, sogra? Mas culpa qualquer um, mas não vai culpar
a Deus, não vai culpar a Deus, tá certo? Agora, outra coisa também que é muito, muito importante lembrar, que essa oração tem que ser muito sincera, né? E quando você fala, sonda-me, mostra-me, Senhor, e você clama lá no fundo do poço, você clama a Deus com o coração bem sincero e bem quebrantado e humilde, pronto para receber as correções de Deus e as lições, e olha como Ele vai te dar lições. Olha como Ele vai te dar lições. Ele vai te ensinar cada coisa profunda. Muitos dos maiores homens e mulheres de Deus dizem, vez após vez, que as maiores lições, as maiores revelações que eles receberam da parte de Deus foram quando eles estavam no fundo do poço. Então é lá que você clama ao Senhor. E quando você faz essa oração, sonda-me, ó Deus, conhece meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, que estão em Salmo 139, 23, 24. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Quando você faz isso, sempre quando você tiver um poço na sua vida, para você, aquele poço será pedagógico, profundamente pedagógico. Você vai aprender tantas coisas. A sua vida vai mudar por causa das lições tão gloriosas que Deus vai te ensinar naquele poço. Agora, uma analogia muito interessante. Você sabia que José na tipologia, ele pode ser uma tipologia de nós mesmos, porque a Bíblia fala que ele era o filho amado do Pai. Você sabia que no mundo espiritual é verdade sobre você? Deus é apaixonado por você. Você é xodozinho do Papai do céu. Ele quer tanto o seu sucesso. E assim como o pai de José deu para ele aquele presente, daquele manto colorido, você sabia que o Pai do céu dá para os seus filhos também presentes? Você sabia que uma palavra sinônima da palavra presente é dom? Deus já te deu vários dons. Talvez Deus te deu o dom de cantar muito bem. Talvez Deus te deu o dom de empreender. E você sabe fazer dinheiro e sabe prosperar. Talvez Deus te deu outros dons. Eu não sei qual dom que Deus te deu. Mas sabe qual é nossa tendência quando Deus nos dá esses dons? É fazer igual José, ficar exibindo o nosso dom, ficar mostrando o nosso dom. Dom não é para ser exibido, dom é para ser usado para abençoar as pessoas, para servir as pessoas. Mas não, muitas vezes nós ficamos exibindo o dom, falando para todo mundo sobre o nosso dom, né? Igual a pessoa que chega e você está conhecendo pela primeira vez aquele irmão. Ele, tudo bem, pastor, prazer conhecê-lo. Inclusive, eu quero só lhe dizer que eu sou um profeta de Deus. Dá vontade de responder, eu também sou um profeta. Por isso que antes de você dizer que era profeta, eu já sabia que você era profeta. Você sabe, como duas pessoas se cumprimentam normalmente, falam assim, e aí, como você está? Tudo bem? Ele responde, tudo bem, e você? Mas quando é dois profetas que vão se cumprimentar e falam assim, e aí, como eu estou? Você está bem, mas como eu estou? E ele fala, você também está bem, como eu estou. Mas a realidade é que dom não é para ser exibido. Dom não é para ser ufanado, totalmente gabando do dom. Não. Se você é um profeta, amém. Então, o que a profeta faz? Ele encoraja as pessoas, ele edifica. Então, me encoraja, me edifica. Eu vou saber que você é profeta pela forma que você está servindo as pessoas com o seu dom. Servindo as pessoas com o seu dom. Isso é extremamente crucial. Agora, quando José ficou exibindo o seu dom, o que aconteceu? Rasgaram e tiraram. E ele perdeu o presente que ele estava exibindo. Quando você fica exibindo o seu dom, mais cedo ou mais tarde você vai perder o seu dom. Você diz, mas Romanos 11, 29, pastor Eibe diz que os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Deus não vai tirar de você, mas você vai perder por causa dessa jactância. Então por isso que é muito, muito importante. Muitas pessoas que tinham cada dom maravilhoso, acabou perdendo o dom, porque ficou exibindo o dom. Agora,
Você sabe a história. Depois que José passou os testes, né, e foi lapidado no seu caráter, houve a grande restituição. Ele se tornou o segundo homem mais poderoso, não só do Egito, do mundo inteiro. Extremamente rico. Ele não só foi restituído um manto colorido, ele tinha um closet cheio de muitos mantos coloridos, né? Eu quero te dizer também que se você humildemente e de uma forma quebrantada buscar a Deus e passar esses testes e alcançar o seu destino divino, todo aquele dom vai ser restituído para você. A glória da segunda casa vai ser maior e melhor do que a glória da primeira casa. Deus tem coisas poderosas para você, eu lhe garanto, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora, existe também o que eu chamo a voz no poço. A voz no poço. É importante saber discernir as diferentes vozes que você vai ouvir no poço. E aprender a seguir uma voz somente, que é a voz do Espírito Santo. Porque tem muitas vozes. Tem a voz do maligno, tem a voz de Deus. Como saber a diferença, pastor? É o seguinte: a voz do inimigo sempre traz condenação. A voz do Espírito Santo sempre traz convicção. Tá? Então, quando você está no fundo do poço, você vai estar ouvindo muitas vozes. E tem aquela voz de desistir, de jogar a toalha, de condenação, e ela é de uma forma muito geral, ela é muito generalizada. Nada vai dar certo, nada vai para frente, é melhor desistir. Por isso que muitas pessoas entram em depressão, e até algumas até se suicidam, porque elas estão ouvindo a voz errada, a voz do maligno. Mas a voz de Deus muitas vezes vem com correção, mas ela é bem específica, é uma voz de convicção. Eu estava meditando nesse princípio e eu lembrei de um texto da Bíblia fenomenal. Veja esse texto em 2 Coríntios. Mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas essa tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês foram entristecidos segundo Deus, para que da nossa parte não sofressem nenhum dano, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Esse texto é fenomenal, porque o contexto é o seguinte: o contexto é que Paulo havia escrito uma outra carta para os coríntios, e ele havia chamado a atenção, porque estavam em alguns pecados graves, e ele chamou muito a atenção. Depois ele ficou sabendo. Rapaz, os coríntios ficaram muito tristes, mas se entristeceram, ficaram chorando depois de ler aquela carta. Aí Paulo sentiu mal, aí ele arrependeu que ele havia escrito aquela carta. Mas depois ele soube, não, eles choraram, mas eles arrependeram, e eles mudaram, eles foram transformados. Por isso que ele diz: mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês foram entristecidos segundo Deus, para que da nossa parte não sofresse nenhum dano. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento, transformação e traz salvação. E que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então a condenação, ela vem, aquela voz no fundo do poço que é do maligno, é uma condenação que vem de uma forma generalizada. Não tem esperança para o futuro. Mas a convicção, quando ela vem de Deus, aquela voz de Deus, ela é uma forma bem específica. E se acolhida, sempre resulta em arrependimento. Vamos supor, só para te dar um exemplo aqui, vamos supor que a pessoa está no fundo do poço na área do casamento dela. Está em frangalhos o casamento, está praticamente destruído aquele casamento, né? Então, a voz do Espírito Santo, a voz de Deus, vai vir mais ou menos assim, muitas vezes. Olha, você tem falado com muita falta de amor com a sua esposa, mas em Cristo você é o amor de Deus. Você consegue sim ser uma pessoa amorosa. Procure a sua esposa humildemente e se humilhe diante dela. Peça perdão olhando bem nos olhos dela. E se ela estiver muito chateada e ela gritar com você, você fica calado e fica se humilhando,
pedindo perdão até conquistar o coração dela. Você dá conta, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. A voz do Espírito Santo é desse jeito. Ele traz você para arrependimento e quebrantamento e te mostra o caminho da solução e a esperança. A voz do inimigo é justamente o contrário. A voz do inimigo, se você estiver lá no fundo do poço na área do seu casamento, muitas vezes vai vir assim: você não presta mesmo. Ela também nunca vai mudar. Nem adianta tentar reconciliar com ela, porque não vai dar certo. Inclusive, a razão que você está nesse poço é porque você é uma pessoa má. Você teve uma criação horrível. E você nunca vai conseguir mudar. Pau que nasce torto, até as cinzas são tortas. O diabo é sujo, mas a pessoa acredita nisso. Ela acredita, não tem mais jeito para mim. Eu não dou conta de mudar. Nunca vou mudar. É uma mentira do diabo. Por isso que as pessoas cometem suicídio, entram em depressão. Eu vou te falar, é horrível como o diabo mente para as pessoas. Sabe, eu quero que você saiba uma coisa. Quando Jesus esteve aqui na terra, uma das profissões que ele aprendeu foi a profissão de carpinteiro. Ele se torna especialista em endireitar paus tortos. E eu quero que você saiba, pau que nasce torto não morre torto se passar pelas mãos do carpinteiro Jesus. Jesus tem a solução, sim, para transformar a sua vida, para mudar o seu caráter, para fazer de você uma nova pessoa. Se você confia nele, se você crê nele, você recebe isso em nome de Jesus. Dê para ele uma forte salva de palmas. Agora eu quero ir para o propósito do poço. Antes de encerrar aqui, quero falar sobre o propósito do poço. O propósito do poço, escuta bem, sempre é esse aqui: é nos levar a clamar ao Senhor. E não tem um momento mais propício para isso, né? Do que um jejum de 21 dias, onde nós vamos estar tendo muitos dias de oração, de jejum, de vigília. Clamar ao Senhor, clamar ao Senhor. O rei Davi, ele saiu do poço, mas olha o que ele fez no fundo do poço. Olha o que a Bíblia diz: laços de morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror, cadeias infernais me envolveram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Aleluia. Sabe, só tem um que pode tirar você do poço. Clame a Ele, clame a Ele. Eu creio que foi isso que aconteceu com José. Eu creio que no começo ele ficou se vitimizando. Meus irmãos que têm muita inveja de mim, eu não tenho culpa disso não. O erro deles, eles são muito ruins, muito cruéis. E em certo sentido ele tinha razão. Os irmãos dele estavam sendo muito... Eles até queriam matá-lo, lembra que eles queriam matá-lo. Se não fosse pelo Rubem, os irmãos dele teriam matado ele. O Rubem que falou, não mata, ele joga no poço. Por quê? Porque o Rubem estava com o plano, depois que os irmãos saíssem, de ir lá resgatar José e devolver ao pai. Mas os irmãos estavam sendo muito ruins mesmo. Mas na medida que ele continuou naquele poço, eu acredito piamente que José ajoelhou lá e começou a clamar a Deus, clamar a Deus, clamar a Deus. E na medida que ele foi clamando a Deus, Deus foi mostrando: você também tem falha, meu filho. Você também foi orgulhoso, ficou exibindo aquele manto colorido, ficou tratando com falta de sensibilidade e carinho os seus irmãos. E ele foi vendo a falha dele também. E eu creio que na medida que ele clamava ao Senhor, ele fez uma coisa que todos nós, muitas vezes, vamos ter que fazer ao clamar ao Senhor no fundo do poço. Ele arrependeu, ele pediu perdão a Deus. Ele procurou realmente deixar o Espírito Santo lapidar o seu caráter. Prova é que o José que foi jogado no poço era um José bem diferente daquele José que saiu do poço. Bem diferente. Estuda a vida dele depois. Antes ele era tão insensível aos irmãos, agora ele era uma pessoa tão sensível com todo mundo. Antes ele era orgulhoso, agora era tão humilde, tão quebrantado. Que lindo. Que lindo. Agora, veja a história de como ele saiu do poço.
né? Depois que eles jogaram no poço, fizeram muitas coisas lá e tal, e depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então Judá disse aos irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não lhe façamos mal, pois é nosso irmão, é do nosso sangue. Seus irmãos concordaram, e quando os mercadores midianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Agora, tem alguns detalhes muito interessantes nessa história toda, porque existem analogias, né? O Rúben, por exemplo, era um tipo de Cristo, sabia disso? Porque o Rúben era o irmão mais velho, o primogênito. Se tinha alguém que era para ter ficado muito chateado com José, era o Rúben, porque naquela época, na cultura daquela época, o primogênito era tudo. O primogênito que era para ser o mimadão do papai. E o Rúben não foi esse homem. Quem foi o José, que tomou como se fosse o lugar do Rubens. Então, mas o Rubens, mesmo sendo o filho primogênito, o que ele fez? Ele que protegeu José, ele que não deixou eles matarem José, ele que estava com o plano de tirar José do poço e devolver José ao pai. Deixa eu te falar, Jesus é o nosso irmão mais velho, ele é o primogênito entre os mortos, e ele tem planos de tirar você do poço e devolver ao pai, em nome de Jesus. Podem ter certeza disso. Agora, outra coisa curiosa nessa história é que no hebraico, Judá e Judas é o mesmo nome. Judá teve a ideia de vendê-lo para os ismaelitas por 20 moedas de prata. Judas traiu Jesus, vendendo Jesus por quanto moeda de prata? 30 moedas de prata. Mas é curioso porque o Joséfo, historiador judeu, de muitos anos atrás, mais depois da época de Cristo, o Joséfo diz o seguinte, que o costume lá no Egito era pagar por um escravo muito bom, 30 moedas de prata. Então, esses ismaelitas eram os atravessadores. Eles compraram o José por 20, com plano de vender, tudo indica, por 30. E ele foi vendido lá também por 30. Então, José era um exemplo tipificando Cristo. E é interessante que os ismaelitas estavam carregando o quê? Mirra, bálsamo, especiarias, as mesmas coisas que levaram para embalsamar o corpo de Jesus. Agora, é interessante porque Jesus também, ele também, assim como José, ele foi jogado num poço, no túmulo, né? E ele mesmo disse em Atos 2:27, pois não deixarás a minha alma no Hades, ou seja, no inferno, no túmulo, no poço, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Deixa eu falar uma coisa. Você já pensou de uma coisa? Por que Jesus não tinha o próprio túmulo dele? Ele teve que usar emprestado o túmulo do José de Arimateia. Sabe por quê? Porque Jesus já sabia que ele ia ficar só 3 dias, depois ele ia devolver o túmulo. Deixa eu te falar uma coisa, esse poço, talvez aonde você se encontra, ele não pertence a você. Você não vai ficar nesse poço, ele é só temporário. Em 3 dias vem a ressurreição, vem o poder milagroso de Deus. Jesus foi jogado no poço, não porque ele merecia nada, ele foi jogado, sabe por quê? Levando o castigo que eu merecia, levando o castigo que você merecia. Ele levou a Bíblia fala que a ira de Deus veio sobre Jesus pelos nossos pecados. Deus castigou Jesus pelos seus e meus pecados. Agora, sem a gente precisar de merecer ou fazer por nossos próprios méritos, se nós realmente arrependermos do nosso pecado e buscarmos a Deus e clamarmos a Deus, Ele vai reverter a situação. Ele nos tira do poço, o milagre acontece e Ele vai transformar, e Ele vai trazer a glória da ressurreição sobre nossas vidas. Você recebe isso? Dê para Jesus uma forte salva de palmas.